Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Diálogos de Resistência. Este videocast é a materialização de um produto educacional vinculado à minha pesquisa de mestrado, desenvolvida no âmbito do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT, e será composto por 5 episódios que objetivam levar letramento de gênero e diversidade a toda a comunidade interna e externa ao IFAC. Eu sou Paula Ramila, sou uma mulher cis, de origem negra, de cor parda. Eu sou filha, sou mãe, sou esposa, sou servidora do IFAC e sou mestranda do ProfEPT. Sou uma mulher de baixa estatura, uso óculos, tenho cabelos encaracolados pretos, que estão hoje presos. Eu estou trajando uma blusa preta e utilizo acessórios de artesanal indígena. Nós gravamos aqui dos estúdios do CREAGE, na reitoria do IFAC, e ao fundo da nossa imagem tem um cenário que imita um painel ripado com alguns objetos de decoração. Nós chegamos hoje ao 5º e último episódio da nossa série, e ao longo dessa jornada nós atravessamos conceitos, leis, pedagogias, mas hoje o nosso diálogo ele vai além, nosso diálogo é acima de tudo sobre a vida. E eu preciso confidenciar com vocês que trilhar esse caminho, né, o caminho dessa pesquisa, foi muito árduo. Estudar sobre a violência contra mulheres, pesquisar sobre isso, principalmente na era dos algoritmos, é algo muito difícil, porque nós temos que estar numa imersão constante. E uma vez que esse tema nos atravessa, uma vez que a nossa atenção se volta para ele, nós passamos a receber diariamente uma enxurrada de relatos, de matérias jornalísticas, de notícias, e notícias essas que são desoladoras. No entanto, em meio a esse cenário de recorde de feminicídio, eu também pude presenciar e testemunhar um levante de pessoas que empunharam a luta, um levante de pessoas transformando a dor em diálogo, o diálogo em resistência, a resistência em existência, e essas pessoas se recusando a aceitar que essa realidade de violência, que ela é natural. Então, é inspirada nesse levante, nessa coragem de quem sofreu, de quem sobreviveu e de quem sobrevive, que nós encerramos esta série. Nós encerramos sob o signo do esperançar, o esperançar de Paulo Freire. Por isso, a nossa última convidada não poderia ser outra pessoa, senão uma mulher que é símbolo de luta e de resistência. A nossa convidada de hoje é uma mulher que não apenas sobreviveu às estatísticas de violência, mas que fez da sua história um escudo para muitas outras mulheres. Ela é formada em magistério e atua nas áreas de empreendedorismo feminino, direitos humanos e educação social. Ela é facilitadora da Rede Mulher Empreendedora, líder do Núcleo de Mulheres do Brasil no Acre, membra do Conselho da Mulher Empreendedora e da Educação na Associação Comercial, a ACISA, além de voluntária na Rede de Proteção e Enfrentamento à Violência de Gênero no Acre. Já foi secretária municipal de Políticas para Mulheres, onde liderou projetos estratégicos voltados à equidade de gênero, ampliando oportunidades e fortalecendo o protagonismo feminino. É uma liderança reconhecida com mais de 20 anos de atuação no movimento social, com uma trajetória que é dedicada à promoção dos direitos humanos e à educação social, também ao fortalecimento da autonomia de mulheres no Acre. E, atualmente, ela lidera a Associação de Mulheres Empreendedoras Elas Fazem Acontecer Acre. Essa é uma rede com mais de 200 mulheres de pequenos negócios que se consolidou no Estado como uma potência de geração de renda, visibilidade e autonomia econômica para as mulheres do nosso Estado. O seu nome é Lidiane Cabral. Lidiane, seja muito bem-vinda e é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada. Bem, eu gostaria de me apresentar, me autodescrever. Eu tenho 1,70 m, sou um pouquinho alta, me considero mulher preta, cabelos encaracolados até o ombro. Estou vestindo um vestido preto com bolinhas brancas para escapar um pouquinho do calor acreano. E
Estou com um batom vermelho, que é de resistência também, das mulheres insubordinadas, e estou muito feliz de estar aqui com a professora Paula. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, professora. E eu gostaria de fazer um informe importante para você que nos acompanha. Na descrição deste episódio há um link de acesso ao que nós chamamos de guia de mediação pedagógica. Ele é um artefato complementar a este produto educacional e ele vai ajudar você nessa caminhada, nessa jornada. Então, agora nós vamos às perguntas. E o nosso primeiro bloco, nós vamos da dor ao levante. Lidiane, para abrirmos esse nosso episódio, que é o episódio final da nossa série, eu vou iniciar evocando um conceito de uma escritora brasileira, a Conceição Evaristo, que é o conceito de escrevivência. Com ela nós aprendemos que a nossa escrita e a nossa fala, elas não são feitas no vazio, mas a partir das nossas vivências, a partir das nossas experiências de vida. Essa escrevivência, ela é um encontro da nossa história pessoal com a nossa atuação, a nossa forma de atuar, o nosso agir no mundo. E a sua trajetória, ela é um exemplo vivo disso, né? A sua caminhada é marcada por um processo de superação e de transformação. E, então, diante disso, eu queria que você trouxesse para nós, compartilhasse conosco um pouco da sua história, né? A sua experiência pessoal e como que essa sua experiência se tornou um combustível para que você pudesse se levantar para ajudar outras mulheres. Vamos lá, então. Bem profundo isso, né? Porque, de fato, entra numa história minha pessoal de dor também, né? Mas também de muita superação. Primeiro que eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Minha avó veio para o Acre no segundo surto da borracha, né? Veio e adentrou nos seringais acreanos com uma criança no colo, né? Então chegou do Nordeste com uma criança no colo e aqui conheceu meu avô, né? Veio casada, separou e conheceu meu avô. E então surge a família, né? Minha mãe e tudo. E minha avó já era uma pessoa muito de um temperamento muito forte. Minha mãe foi criada, né, nesse contexto, chegou na universidade, se transformou numa sindicalista, professora de história, e foi através do exemplo dela em casa, sempre estudar, sempre confrontar na época, né, pelo menos na década de 90, aí, de 1990, confrontar a política, falar muito isso dentro de casa, eu fui aprendendo, eu por ser a mais velha. E minha mãe sindicalista, eu ia para as greves com ela, então eu sempre achei muito bonito as mulheres pegarem aquele megafone e ficar falando. E eu, nossa, quando eu crescer, eu quero falar também, quero. Então eu imitava muito a minha mãe, sabe? Ela ia dar aula e era uma jornada tripla, assim, eu não via minha mãe. Então eu e meus irmãos, a gente sempre ficou muito em casa, estudando, e minha mãe trabalhando muito, praticamente mãe sozinha, meu pai, enfim, né, é uma outra história, mas assim, foi muito criada no exemplo dela. E aí, quando eu fui observando isso, essa coisa de falar, de ter uma voz ativa, eu fui participar de grupos de jovem na igreja. Aí fui coordenadora da Pastoral da Juventude no Acre, com outros jovens. E essa militância da juventude foi me dando gás para entender que aquilo era um contexto político, que aquilo podia fazer diferença, aquele movimento fazia diferença. Depois passei por um projeto social chamado Agente Jovem, e aí eu não parei mais, né? Muitos projetos na época qual eu era jovem, adolescente, me salvaram outros jovens também. Então a gente sempre conseguia falar daquele contexto social, político, histórico, dentro da igreja, fora dela. Então a minha base vem daí, do Padre Máximo, da Francisca Marinheiro, que são dois líderes, assim, duas pessoas que eu tenho no meu coração, que me ensinaram muito. E logo em seguida eu conheci a militância política partidária. Então fui militante petista durante 30 anos, praticamente. E aí fiquei nesse movimento, fui conhecendo, depois me afastei mais, fui para a gestão, né? E aí eu fui... Na verdade, quando se é mulher, né, e a Simone de Beauvoir fala muito disso, e outras militantes feministas também falam, escritoras, você não tem uma outra forma que não seja resistir, que não seja
estava o tempo todo vigiando, né, suas próprias decisões e escolhas, até porque tem a sociedade para fazer isso. Então, como eu vim de uma família de mulheres muito fortes e de uma opinião muito forte, desde muito jovem eu era a pessoa difícil de lidar. Isso foi dentro da gestão, isso foi dentro da política partidária. Eu fui candidata. Foi aí que eu descobri o quanto que a violência política de gênero é devastadora, não mudou muita coisa desde lá. E aí foi caindo por terra também muitas ideologias, né? Essa coisa de ilusão, de acreditar que você sozinha ou você só pensar aquilo vai se transformar. Então, foi aí que eu comecei a ter mais, pensar como é que eu poderia ter um movimento, estar junto com um grupo que realmente eu conseguisse me sentir parte. Bem, e aí eu fui crescendo, tive filho, né? Tive uma filha, tenho uma filha, Luísa. Passei por alguns casamentos e dentro de um relacionamento que eu tive, eu era secretária de política para as mulheres, eu vivi a violência doméstica, né? E que foi a face mais cruel, assim, que eu posso dizer da minha vida. Eu vivi cárcere privado, violência física, psicológica, patrimonial. Então, todas as violências que a gente costuma dizer, né, que a mulher passa dentro de um relacionamento, e o último culminou com a violência física, né? Eu posso dizer que eu sou sobrevivente do feminicídio, né, porque eu tive a minha mãe, a minha família, amigas, mulheres, lideranças, que seguraram a minha mão e disseram: olha, eu tô com você, uma rede para proteger, né? E dentro da gestão, eu vivi isso dentro da gestão, com outros, como é que eu posso dizer, colegas de trabalho que assediavam, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu denunciava, e eu acredito que minha maior qualidade é a justiça. Eu me sinto uma pessoa justa, então eu não consigo lidar com injustiça. É algo que eu tento levar na minha vida com muita seriedade. Então, eu acho que é por isso esse é o princípio maior de quem trabalha com movimento social, de quem acredita que essa mudança vem através da justiça, da justiça social, né? De você deitar no travesseiro e dizer: não, hoje eu consegui fazer diferença. Então, a sua própria história, a sua própria trajetória que te impulsionaram a essa caminhada que você trilhou, trabalhando por mulheres, em prol das mulheres. Isso. Muito bem. E nós sabemos, Lidiane, que nesse sistema, né, em que nós estamos inseridos no sistema patriarcal, uma das faces também muito cruéis, né, um dos efeitos mais cruéis, mecanismos, podemos dizer, mais cruéis dessa opressão que as mulheres vivem é o isolamento, né? Muitas vezes isso faz acreditar que que a violência que a mulher sofre ela faz a mulher acreditar que isso é uma falha individual, que é uma responsabilidade dela e que aquilo é algo que ela precisa carregar calada e sozinha, principalmente quando ela está diante dessa violência em que ela passa a ser isolada de todas as pessoas, né? Então, por isso que uma rede de apoio é tão importante. A teórica Bell Hooks, ela defende que nós precisamos, é necessário transformar essa violência isolada, essas opressões isoladas, é preciso que nós transformemos isso em uma solidariedade política, nós precisamos nos levantar enquanto comunidade mesmo para um trabalho coletivo, né? Sim. Ela nos ensina também que a união entre mulheres é um ato revolucionário, né? Então, nós precisamos avançar nessa revolução, de estarmos unidas. E porque isso rompe com aquela lógica, né, de que nós somos rivais, nós precisamos romper mesmo, nós precisamos destruir a lógica de rivalidade que muitas vezes o próprio sistema tenta colocar entre nós, não é verdade? É preciso que as mulheres parem de ser vítimas isoladas e o nosso trabalho ele se torne, que nós passemos a ser resistentes coletivamente, não é verdade? Então, em relação a essa questão, nós sabemos que muitas mulheres em situação de violência, de opressão, elas se sentem sozinhas. E eu queria que você refletisse conosco
qual foi o momento em que você percebeu que a sua dor não era só sua, mas que era, sim, de muitas mulheres e que era a partir dali, daquele ponto, que você ia se levantar para fazer acontecer esse agir coletivo? Então, o agir coletivo ele veio no período da pandemia, né? Foi logo depois que eu já tinha passado por essa violência, continuei trabalhando com mulheres vítimas de violência e fui trabalhar com os autores de violência também, né? Então, eu quis ver o outro lado da moeda. Por que que esses homens, né, eles agrediam mulheres, agridem mulheres? E aí eu fui ser voluntária na Tribunal de Justiça com esse trabalho da justiça restaurativa. Então, eu comecei que eu acredito que essa questão da violência, ela vem de infância, ela vem de toda uma estrutura que você não tem, né, familiar, ou que muitas mulheres acreditam que o homem que elas estão vendo vai salvar, né, afetivamente, enfim, são vários fatores, mas esse é um dos pontos. E isso acontece com os homens também. Então, eu fui tentar ver, eu fui ver o outro lado, por que que esses homens também violentavam, agrediam as mulheres. E um dos fatores é a questão da infância e os abusos que esses homens também sofrem. Não justifica, mas eles são todos os dias validados, essa violência validada. Então, ela é naturalizada, como você falou. E aí eu fui trabalhar dentro da rede de proteção essa questão dos autores de violência e as mulheres vítimas de violência, né? Continuei trabalhando. E durante a pandemia foi quando todo mundo ficou isolado, as mulheres voltaram para suas casas, os maridos também, né? Os companheiros, companheiras e tal. E aí veio toda aquela angústia que a gente sentiu de não saber se existiria o dia seguinte. Então, eu tinha saído da gestão, estava começando um pequeno negócio, e aí começou aquela situação de mulheres me procurando, porque estavam passando necessidade, né, de não ter uma renda, ou de ter uma renda e não saber como é que ia ser, de estarem sofrendo violência, de suicídios, né, de agressões, então, todo tipo de situação de violência. E aí abriu uma chavinha, né? Virou a chave de dizer, nossa, a gente precisa conversar sobre isso. Como que a gente vai fazer para se ajudar? Aí nós criamos um grupo via Google Meet e lá a gente se encontrava virtualmente para conversar. Uma falava que estava, enfim, era aquela coisa das dores, né? Compartilhar as dores, as angústias. E aí veio, elas fazem acontecer. Começaram com reuniões. E aí a gente disse, olha, a gente tem problema para vender na internet. O que a gente procura, então, para que possa ser a gente fazer um curso online? E aí foram entrando vários parceiros, as agonias foram diminuindo, as dores foram diminuindo, e assim a gente conseguiu avançar. Muito bem. Nós vamos então para o nosso segundo bloco, e nós falaremos aqui do muro da dependência e da chave da autonomia. Certo. Lidiane, existe um senso comum que é muito perverso, né? Que é aquele que costuma culpabilizar a vítima pela sua situação de violência, né? E muita gente costuma dizer que aquela mulher ela não sai daquele ciclo porque ela não quer. Não, mas ela já está acostumada, ela vai, mas ela volta, e sempre colocando sobre ela, sobre a própria vítima, a responsabilidade, né? A socióloga Leiede Safiotti, ela fala até sobre isso, ela usa a teoria do nó para explicar, né, que não é algo simples, não é um único fator, mas é um nó de determinações, são vários fatores que impedem uma mulher de agir, não é tão simples assim. Então, e nós podemos observar até mesmo no seu próprio relato, na sua experiência pessoal, né? Não é simples, você precisa ter um amparo, né? Então, eu te pergunto, assim, pela sua experiência no coletivo, na sua visão, o que que impede hoje ainda uma mulher de sair, de quebrar o ciclo de violência, de sair desse ciclo, e de que forma que nós podemos, isso para a gente refletir mesmo, de que forma nós podemos ajudar a romper essas correntes? É uma pergunta complexa. Bem, na minha visão, né, no meu entendimento, tem vários fatores. Muitas pessoas, primeiro que a gente precisa pensar, regionalizar essa questão da violência também. Eu sinto falta disso,
de política regional da violência. Por que, Lidiane, isso? Porque o Acre, ele é um estado que muitas famílias vivem de status. E você vê, quando você procura nas páginas policiais, isso é uma experiência que eu trago da gestão. Quando eu trabalhava na rede de proteção mais ativamente dentro do Centro de Referência Casa Rosa Mulher, as mulheres que buscavam ajuda psicológica, de assistência social e jurídica, não eram mulheres e que conseguiam romper o ciclo, não eram mulheres em situação de vulnerabilidade social. Não eram mulheres, aliás, eram mulheres que de situação de vulnerabilidade social, eram mulheres pobres, paupérrimas, elas iam buscar, ia na delegacia, registrava, porque elas diziam assim, a única coisa que eu tenho é a minha vida e meus filhos. Né? É a única coisa que eu tenho e a única coisa que eu consigo permanecer viva. Já mulheres que têm uma classe social mais elevada, a dificuldade delas é de romper o ciclo pela questão do que a família vai dizer, o pastor vai dizer, né? O marido, o que o marido vai tomar a casa, vai tomar os filhos, vai tomar as posses. Eu vou ser uma mulher separada. Então, ainda hoje, em pleno século XXI, é uma grande luta. E as vítimas do feminicídio, muitas vezes, são essas mulheres. E no nosso terceiro bloco, nós vamos falar sobre o papel da escola, no caso, o papel do IFAC. E na visão de quem luta, e hoje representada aqui por você, Lidiane. Para nós fecharmos, né, essa nossa série, esse nosso episódio, eu gostaria de lembrar de Paulo Freire, né, daquilo que nós aprendemos com ele sobre o que eu falei no início, que é o esperançar. Né? Esperançar em Paulo Freire não é esperar, não está ligado a esperar, mas está ligado a ter esperança, acreditar e agir. Esse é o esperançar verdadeiro a partir de Paulo Freire. Muitas vezes, a mulher que ela é atravessada por uma violência, como nós temos visto aqui, ela tem muita dificuldade de dar o primeiro passo, principalmente se ela tiver que dar esse primeiro passo sozinho. Então, sabendo disso, para nossa reflexão ainda, como que nós, enquanto sociedade, enquanto instituição pública, como que nós podemos agir para deixar, sabe, de ser apenas espectador e passar a ser mesmo um solo seguro e uma mão estendida para essas mulheres, né? Em todas as instâncias nós vemos que tem esse tipo de situação, esse tipo de violência. Então, para essa nossa reflexão do que a gente precisa fazer para realmente ajudar, para ser um ponto de apoio? Então, eu fiz um trabalho aqui no Instituto Federal. Sempre que posso, sou voluntária nas oficinas, no debate, nas palestras. E o que eu tenho observado pelos relatos que já chegaram até mim de jovens, né, do Instituto Federal, são meninas jovens que sofrem abuso ou que sofreram abuso sexual na infância, na adolescência, né, por parentes próximos, muitas vezes até pelo próprio pai, e que elas não se sentem acolhidas, né? Então, eu sei que o Instituto Federal é um instituto potente de educação, mas não só o Instituto Federal, como eu acredito que é uma deficiência do ensino, porque hoje a gente sabendo que nós vivemos uma epidemia, né, de morte de mulheres, de violência, de abuso sexual infantil no nosso país e no Acre não é diferente. Nós precisamos ter salas de crise, nós precisamos ter equipe multidisciplinar nas universidades, nas escolas, com psicólogas, com assistente social, professores, né, gestores, discentes, que tenham uma formação na área mínima, né, para saber acolher. Claro, você não vai fazer o papel de um psicólogo, de um assistente social, porque a gente entende que a jornada de trabalho de um educador é muito pesada, mas toda instituição de ensino precisa ter, eu não sei como é que ainda não virou lei isso, mas é uma coisa que o movimento pede muito, o movimento feminista, para que tenham essas salas, né, de acolhimento para esses jovens, para essas jovens, homens e mulheres, né, que possam, ou o movimento LGBT também, pessoas, né, LGBT, tenham esse acolhimento.
no ensino, que infelizmente não é uma deficiência só do Instituto Federal, mas de todos. Eu falo pelo Instituto, né? Falo do Instituto aqui porque eu já fui voluntária, volta e meia eu venho aqui fazer algumas palestras e encontros, e eu sinto falta disso, né? Não são todos os professores que têm a sensibilidade de acolher uma pessoa vítima de violência, ou de homofobia, ou de transfobia, ou de racismo, né? Certo, perfeito. Então, é muito bom, né, que nós estamos hoje aqui justamente trabalhando, produzindo esse material, que o nosso foco principal é o nosso professor, né, nosso docente, nossas professoras, justamente para que a gente possa auxiliá-los a ter esse letramento e para que eles possam se munir para se posicionarem diante dessas situações, né? Como você bem falou, em relação à questão da legislação, né? Nós temos até, nem é tão recente, né? Uma lei específica que colocou como obrigatoriedade a abordagem, né, da temática da violência contra a mulher na educação básica, mas realmente você traz aí um viés que é essa questão do acolhimento, da escuta, né, dos espaços adequados para fazer esse acolhimento, para fazer. E é sempre muito importante nós estarmos pensando de que forma, né, que a escola, que é uma das principais estratégias para o enfrentamento às violências. Então, esse é o nosso papel. E eu fico muito feliz de estar, então, contribuindo aqui com esse projeto que foi coletivo, né? Esse é o nosso último episódio, mas é uma série de 5 episódios, justamente para tratar de vários desses temas, para auxiliar o nosso colega docente. E nós estamos chegando aqui ao final do nosso videocast. Lidiane, eu queria então te agradecer imensamente por estar aqui e principalmente por compartilhar conosco a sua história, né? Trazer como inspiração mesmo em termos de resistência. Eu quero te agradecer muitíssimo, registrar aqui os meus mais sinceros agradecimentos e eu deixo para você o espaço para você fazer suas considerações finais e deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Muito obrigada, quero agradecer ao Instituto Federal, a professora Paula, espero que esse material faça valer aí todo esse trabalho, toda essa dedicação da professora, com certeza fará. E você que está assistindo, que queira nos seguir o trabalho ao qual eu desenvolvo, mas não só eu, né, mas 200 mulheres de pequenos negócios, são elas que fazem acontecer, né, e nós estaremos aí, sempre que possível, nós estamos nas feiras da cidade, ou você que conhece uma mulher de pequeno negócio, compre, divulgue o trabalho dela, que você está ajudando não só uma mulher, mas toda uma rede, toda uma família. E, com certeza, também a romper vários ciclos, porque a violência, infelizmente, é uma chaga social e só juntos nós vamos conseguir, juntas, vamos conseguir romper toda essa cadeia, né, de violências a qual as mulheres estão sujeitas. É isso, muito obrigada. Obrigada. E hoje nós encerramos o nosso diálogo de resistência e eu encerro com o coração cheio de alegria e cheio de vitalidade. Eu espero, sinceramente, que os diálogos que nós estabelecemos aqui ao longo dessa série ecoem em você e que nós possamos, a cada dia, tentar estabelecer essa união, né, esse trabalho coletivo e também que nós possamos ser um ponto de apoio, um ponto de escuta, que nós possamos transformar a EPT, transformar o IFAC, transformar os institutos federais, transformar a educação como um todo, transformar a nossa sociedade em um canal de amparo, de acolhimento, mas também num levante de enfrentamento e de combate à violência contra a mulher. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.